Olá, a partir de agora você está em Conexão Legal. O nosso programa de hoje está sendo recebido aqui no Supremo Tribunal Federal. Temos o prazer de apresentar e também de entrevistar o presidente do Supremo Tribunal Federal e também presidente do Conselho Nacional de Justiça, Dr. Gilmar Mendes. Obrigado, doutor. Também, em nosso programa hoje, o presidente do nosso instituto, Dr. Régis de Oliveira. Prazer, presidente. E o nosso programa de hoje vai ser um pouco diferente. Hoje nós iremos discutir em três. E o tema, Supremo Tribunal Federal e Conselho Nacional de Justiça. Dr. Gilmar, quais são as atuais repercussões do Conselho Nacional de Justiça e do Supremo Tribunal Federal na política brasileira? O Conselho Nacional de Justiça, como nós temos acompanhado, é um órgão de vida recente, mal tem 5 anos de funcionamento, e tem participado de um grande esforço de coordenação e de planejamento das atividades judiciais do país, não só no âmbito do Judiciário Federal, mas também no âmbito do Judiciário Estadual. O Conselho votou questões importantes, como, por exemplo, a norma que proíbe o nepotismo no âmbito do Judiciário, depois houve a ampliação para o âmbito da administração pública por decisão do Supremo Tribunal Federal, em súmula vinculante. O Conselho tem estabelecido diretrizes importantes de organização do Judiciário. Este ano, em fevereiro, os tribunais brasileiros, os presidentes dos tribunais brasileiros e o Conselho Nacional de Justiça acertaram a fixação das chamadas 10 metas para modernizar o Judiciário, metas de nivelamento. Como sabe o nosso amigo, deputado federal, desembargador Régis de Oliveira, o Judiciário, nos termos da Constituição, é um poder nacional, portanto ele deve ter uma estrutura semelhante, idêntica, independentemente de se tratar do ramo federal ou do ramo estadual, e nós estamos perseguindo essa mesma qualidade de serviço judicial nessas chamadas metas de nivelamento, das quais se destaca, por exemplo, a necessidade de informatização de todos os ramos do Judiciário, a necessidade de que não haja suspeita sobre o Judiciário, de que a distribuição seja toda ela eletrônica, de que haja intercomunicação entre uma simples comarca e a sede do tribunal, e entre esse tribunal e, claro, o CNJ. E também se destaca hoje aquela que nós chamamos a meta número 2, que é tentar julgar todos os processos que entraram no Judiciário até 31 de dezembro de 2005. É um grande esforço, é um esforço hercúleo, mas é um esforço que vem sendo respeitado, apoiado por todos os tribunais. Juízes estão cancelando férias, juízes estão se esforçando, trabalhando aos sábados e domingos para atingir essa meta, que é um grande desafio. Eu estou certo de que no ano que vem nós vamos ter um outro quadro. Régis, por exemplo, muitos juízes já descobriram, ou tribunais já descobriram, que em parte eles já tinham cumprido a meta 2, porque o processo estava lá como pendente, porque não havia sofrido a baixa, mas já havia sido resolvido. Portanto, é uma questão de reorganização de cartório, de organização de secretaria, que está sendo feita graças a esse estabelecimento de uma meta. A informatização é a saída para isso, doutor? Com certeza. A informatização é um importante instrumento. Tanto é que hoje nós celebramos um convênio no âmbito da Justiça Federal, todos os presidentes dos tribunais regionais e também o presidente do Conselho da Justiça Federal, o presidente César Astro Rocha, para nós perseguirmos agora o que nós estamos chamando a geração número 2, a segunda geração do processo eletrônico. Hoje nós temos várias experiências com o processo eletrônico, mas especialmente no âmbito da Justiça Federal e também da Justiça Estadual, mas nós temos, na verdade, vamos chamar assim, recortes, pedaços de modelos que são estruturados a partir de uma ou outra experiência exitosa, muitas delas domésticas, desenvolvidas pelos vários tribunais. Agora estamos à procura de um processo verdadeiramente único, desenvolvido a partir já de premissas muito mais profissionais. O Tribunal Regional da 5ª Região, Pernambuco, logrou ter um protótipo e nós estamos investindo os esforços nisso. Eu acho que o Judiciário brasileiro precisa informatizar-se e informatizar-se de maneira adequada. É bem verdade que nós já logramos um grau razoável de informatização.
com exceção de alguns estados, como por exemplo o estado de São Paulo. É isso que eu queria tocar aí. O senhor vê alguma resistência dos tribunais dos estados em aceitar as deliberações e determinações do CNJ? Ou não? Ou tão receptivos? Já tivemos talvez uma maior resistência, mas hoje creio que os tribunais perceberam que antes de um adversário, o CNJ é um aliado. Né? Na coordenação, no planejamento, é menos um órgão repressor, é mais um órgão de coordenação, de contribuição, de planejamento. Aqui ou acolá vamos ter sempre processos disciplinares, um procedimento administrativo que se abre, mas o foco hoje, eu acho que também o CNJ percebeu que é este o ethos. Ele não é o xerife do judiciário, não é o órgão que deve causar medo ao juiz, nada disso. Na verdade, é uma instituição que está aí para celebrar parcerias, fazer um mutirão institucional. E, claro, ouvindo os tribunais, tanto é que essas 10 metas foram fixadas de comum acordo. E muitos tribunais propuseram até metas mais ousadas, quando nós discutimos a fixação dessas metas. Mas alguns tribunais têm maior dificuldade, pelo seu gigantismo, como, por exemplo, é o Tribunal de São Paulo. Tem um passivo grande, né? Um grande passivo, grandes números de processos, por exemplo, de execução fiscal, né, que estão lá acumulados. Tem aqueles processos que ficaram naquilo que chama a represa do Ipiranga, né, de 1998, que lá estão guardados. Mas tudo isso está sendo enfrentado, o que é um dado extremamente positivo. E também a informatização está avançando. Ainda há pouco falava com o presidente Belloc e ele disse que o governo estadual está liberando verbas para... Já houve a liberação de 75 milhões este ano para avanço na área de informatização. E é fundamental que a Justiça de São Paulo avance. Nós, ao falarmos do Tribunal de Justiça de São Paulo, nós estamos falando de 33% dos processos da Justiça Estadual do Brasil. Logo, um terço dos processos da Justiça Estadual. Essa interligação, ministro, ela vai ser feita de forma em todos os estados, ou seja, todos os tribunais serão interligados, ou o sistema ele é individual por estado? Não, cada estado, claro, tem a liberdade para definir o seu sistema, mas a interligação já existe. Hoje nós já conversamos de forma direta, tanto o Supremo como os tribunais, como também o CNJ. Mas nós queremos mais do que isso. Nós queremos que venham para o Supremo, por exemplo, recursos extraordinários na via eletrônica. O STJ também está trabalhando nesse sentido. Digitalizar tudo. Digitalizar e virtualizar, sobretudo, o processo. Mas é fundamental, até mais do que digitalizar, é virtualizar, de modo a que nós possamos ter um processo realmente virtual, que ele volte para o Estado, por exemplo, e continue um processo virtual, não tenha necessidade de ser... Transmutar em papel. De se transmutar em papel, Sim. que ele seja realmente eletrônico em todas as pontas. Esse é o objetivo. E, claro, nós temos 70 milhões de processos, mais ou menos, que tramitam por ano na justiça brasileira. Sim. Esse, pelo menos, foi o dado de 2008. Nós precisamos responder, né, num tempo adequado, Sim. mas só podemos fazê-lo nessa estrutura mais moderna, com informatização. Do contrário, nós não temos como dar vazão. Ministro Gilmar Mendes, eu vou fazer um rápido intervalo e nós voltamos para o segundo bloco. Você aí de casa, continue com Conexão Legal.